Então, as pessoas que querem buscar conteúdos filosóficos e religiosos, ancestrais, xamânicos, hoje está bem popularizado, esses conhecimentos estão todos disponíveis, né, hoje. Mas então, voltando, se a pessoa percebe que está sofrendo, ela começa, a própria percepção, né, do sofrimento já é uma libertação. Porque enquanto a pessoa está ali sofrendo, mas acha que é normal, ela não vai fazer nada para se libertar, concorda? Então, como é que a pessoa, né, pode ser despertada? Infelizmente, a pessoa só pode ser despertada se ela mesma se despertar. Conforme um outro ditado, né? Ninguém pode pôr nada dentro da cabeça dos outros. Se a pessoa perceber que ela está sofrendo, que ela tem, por exemplo, algum relacionamento ruim com parentes, com a esposa, com o amigo, com o chefe, no trabalho, ela tem que perceber isso interiormente. E a partir disso ela pode começar a se libertar. Tem que vencer também um pouco essa barreira social. Vamos chamar de barreira social, porque a vida é assim mesmo. E também tem que vencer essa barreira interna de que eu sou assim mesmo, né? A partir do momento que ela talvez vença essa barreira interna de que ela, ou seja, é uma barreira que diz que ela não pode se modificar, ela começa sim a ver a possibilidade de se libertar. Boa parte, né, do sofrimento sobre o qual o budismo versa também está baseado em algo que eles chamam de o princípio da impermanência. O princípio da impermanência é que as coisas não são as mesmas, é como um fluxo de um rio. Você não consegue repetir. Se você teve uma oportunidade agora e perdeu, você não vai conseguir essa oportunidade no futuro e não pode voltar ao passado. Então, esse fluxo, né, faz com que as coisas nunca se repitam, né? Acho que um autor grego já comentou sobre isso. Não se pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Cada banho que você tomar no rio vai ser diferente, porque o rio se modificou. Apesar de ser o mesmo leito, a água não é a mesma. Aliás, nem o leito do rio talvez permaneça íntegro. Então, na medida, né, em que o ser humano se apega a um estado atual de coisas, veja a postura. A pessoa se apega, o apego a algo que é fugaz já causa sofrimento. O estresse, as 3 causas que estão na origem, né, do sofrimento, o apego, o medo e a ira. Na medida em que você se apega a uma circunstância que pode mudar, e você já cria o medo da circunstância mudar, e quando a circunstância muda, você fica com raiva. Você percebeu como funciona a mente? Segundo o budismo, a mente do ser humano funciona dessa forma. Ele se apega a uma circunstância que pode mudar a qualquer momento, tem o medo, né? Aquela circunstância, porventura, lhe dá alguma segurança, então ele se apega. Ele resiste, né? Ele afasta toda a possibilidade de que aquela circunstância mude. Ou melhor, ele não resiste, ele tenta resistir, porque quando chegar um certo momento, a circunstância vai se modificar. Quando você vê, né, essa estrutura que eu acabei de colocar, né, você percebeu o sofrimento, está na sua mão você ficar consciente e escapar dele. Você não precisa de muitos estudos intelectuais para escapar do sofrimento. A simplicidade, na medida em que o budismo se tornou uma religião organizada, na medida em que o budismo se tornou uma estrutura religiosa, a simplicidade se perde um pouco. Por exemplo, no budismo tibetano, existem milhares de textos
para se decorar, milhares de textos para estudar, milhares de textos para decorar, você acaba perdendo um pouco essa simplicidade original. No budismo, inclusive, né, tem um símile, uma imagem, né, que é criada para descrever, né, aquilo que o budismo chama de a tradição médica, né, a tradição médica do Buda da medicina. Tem uma tradição médica muito interessante. Como eu comentei, o budismo apareceu na Índia no século VI a.C. e quando foi aproximadamente no século VII, ele chegou ao Tibete. Vamos dizer assim, chegou ao Tibete oficialmente, por meio de um personagem místico chamado Padmasambhava. Acontece que Padmasambhava já tinha todo esse conhecimento budista, né, de todos os textos budistas disponíveis na época, mas ele também tinha um super conhecimento sobre a medicina. A medicina, aí nesse caso, né, estamos falando, vamos dizer assim, de sistemas médicos. Que sistemas médicos que ele já conhecia? A medicina chinesa e a medicina ayurvédica hindu. O ambiente, né, no qual ele ajudou a implantar o budismo no Tibete também teve, vamos dizer assim, os favores do governante da época. Era de um rei chamado Trisrong Detsen. Trisrong Detsen foi um rei que não só estimulou o budismo e a medicina budista tibetana, como ele enviou pessoas, né? A China, a Índia, ele promoveu congressos de comparação das diversas medicinas. Dentre essas medicinas, as que sobressaíram são a medicina chinesa e a medicina ayurvédica. E então, a medicina tibetana, ele amálgama as melhores práticas, né, de ambos, evidentemente com a predominância da medicina chinesa. O Tibete, né, sempre foi isolado e não tinha tantas ervas, né? A fitoterapia tibetana era um pouco mais limitada, mas ainda assim existe uma fitoterapia tibetana. Então, a cura, né, agora já passando para o conceito de cura, a cura não era tanto na medicina taoísta chinesa quanto na medicina tibetana e na ayurvédica, ela não dizia respeito apenas a curar um sintoma, coisa que é infelizmente muito comum nos nossos sistemas médicos atuais. A cura envolvia uma compreensão muito maior, né? Quer dizer, uma autocompreensão muito maior que a pessoa deveria procurar. Entre outras coisas, refletindo sobre a questão do sofrimento, das 4 nobres verdades, né? De que o que está acontecendo, o que levou a pessoa àquela doença. Esse é o conceito maior de cura, que advém dessas medicinas antigas, desses sistemas médicos antigos. E a tradição médica tibetana é tão forte que se criou a imagem, né, do Buda da medicina, que procura sintetizar tudo isso, ou quer dizer, muito mais do que isso, inclusive, do que eu acabei de dizer. Tem a ingestão de ervas, a ingestão de temperos, uma meditação, uma ponderação, né, da pessoa sobre o que a levou, qual a insatisfação, qual é o sofrimento, de onde vem. E o Buda da medicina, então, se tornou das principais meditações dentro das meditações tibetanas, que são muitas. Então, em um dos vídeos mais à frente, eu vou fazer a sadhana do Buda da medicina, a meditação do Buda da medicina. Por enquanto é só, pessoal. Fiquem ligados nesse canal. Até a próxima.